Muitas pessoas aguardam nas filas de espera dos hospitais por uma doação de órgãos que muitas vezes é impedido por não ter autorização da família. Só no Paraná são mais de 2.000 pessoas que aguardam um transplante e somente quem sobreviveu por ter recebido um órgão sabe explicar a importância da ação. O Brasil é um país em que não se ouve muito sobre a doação de órgãos. Porém, esse é um dos assuntos mais importantes para se falar. Em um ano, mais de 2.000 pessoas morrem à espera de um transplante no país. Porém, não é preciso ir tão longe para notar essa necessidade. Mais de 2.000 paranaenses aguardam por uma doação. Existe uma fila nacional, né? O Brasil hoje tem um sistema de doação e transplante de órgãos bem organizados. Nós temos uma fila de órgãos que as pessoas estão na fila. Então, existem várias estatísticas nisso que permitem, então, saber quantas pessoas estão esperando. Com 23 anos e mais de 27 cirurgias, Natana Bruna nos emociona contando um pouco de sua história. A minha experiência começou com 11 meses de idade, que foi quando eu perdi os meus rins nativos. E devido a isso eu tive que começar a fazer um tratamento de hemodiálise peritoneal, que é um catéter que vai na barriga. E na minha época essa diálise peritoneal era feita de 4 em 4 horas, que era trocado uma bolsa de líquido, como se fosse uma bolsa de soro mesmo, para filtrar tudo aquilo que estava ali dentro. Então, a gente foi fazendo isso durante 8 anos. Então, eu tive a doação que foi da minha mãe. O primeiro órgão transplantado foi de parente, porque na época não era tão burocrático tudo que se fazia, né? Então, foi da minha mãe, ela que doou a primeira vez para mim. Fiquei 10 anos e 7 meses com o rim dela e perdi novamente a função renal do rim que ela tinha doado. Então eu tive que voltar a fazer hemodiálise. Mas como na época eu era muito pequena e o meu peritônio estava muito inflamado ainda, eu comecei a fazer hemodiálise na máquina, né? Fiz 2 anos e 7 meses de hemodiálise na máquina e consegui um transplante e foi de cadáver, de um menino de Curitiba de 25 anos. Claro que os médicos não deixam, nós receptores temos um contato com a família. Mas eu consegui ter o contato com a família e hoje estamos muito unidos. Isso é difícil acontecer, porque é proibido, perante a lei da medicina, ter um contato entre receptor e doador. Então, eles costumam vir para Foz, passam Natal, passam Páscoa conosco. Quando tiramos férias, nós vamos para Curitiba, ficamos com eles e nos tornamos uma família só. Sua recuperação não foi nada boa. Com muitas cicatrizes pelo corpo, Natana não conseguia aceitá-las, mas agora conta e mostra elas com muito orgulho por serem fruto de sua grande vitória. A questão das cicatrizes para mim foi um começo muito difícil, porque na minha adolescência eu trabalhava na igreja e eu era muito criticada, porque as cicatrizes ficaram grandes, ficaram acumulativas na área da barriga, assim, sabe? Então, para mim foi difícil. Eu passei por um período de depressão muito complicado. Eu tive que fazer tratamento com psicólogas, até mesmo com remédios. Mas eu tive a ajuda dos meus pais. Principalmente dos meus pais. Os meus pais colocaram na minha cabeça que aquilo não era cicatrizes de uma história ruim que eu passei na minha vida, mas sim as cicatrizes da minha vitória. Não faria de jeito nenhum uma plástica para tirar nenhuma das minhas cicatrizes. Exibo todas elas com muito orgulho, porque para mim é um troféu, cada uma delas. O médico explica como funciona o processo de doação, quem pode doar e a importância de quem quer ser um doador conversar com sua família a respeito desse assunto. Olha, uma das coisas importantes é que a gente, como faz parte de um serviço médico, a gente vê constantemente as pessoas estando com uma situação onde está numa situação irreversível. Então, uma lesão cerebral grave, um trauma craniano, um derrame cerebral. Então, a vida chega ao final quando se estabelece a morte encefálica. Apesar de, às vezes, os órgãos estarem funcionando, como coração, pulmão, rim, já não vai ser mais considerado vida. Então as pessoas poderiam ter a importância de saber que podem doar os seus órgãos e que isso vai salvar vidas. Então a importância está em saber o porquê doar.
O processo funciona da seguinte maneira: quando a pessoa em vida, ela comenta com os familiares, ela conversa que ela seria uma doadora numa eventual situação de morte encefálica, isso facilita muito, porque na hora que a gente tem uma situação dessa aqui, nós vamos falar com os familiares. E se os familiares sabem que a pessoa já tinha comentado que era doadora, isso facilita muito o processo. É nisso que a gente conta com a bondade das pessoas, a caridade nesse sentido. Seria muito importante que as pessoas comentem, falem com os seus familiares sobre a importância de doar os órgãos e dizer claramente se são doadoras, porque isso vai ajudar muito. Eventualmente, a pessoa estando numa situação que ela não vai precisar mais dos órgãos, ela dando essa informação para os familiares, ela vai estar fazendo uma grande contribuição para reduzir o sofrimento dessas pessoas que estão na fila. E o frio voltou para a fronteira. A probabilidade de um avanço de frente fria para os próximos dias. Vamos ver como está a previsão do tempo. Na terça-feira, o dia será ensolarado e pode ocorrer geada ao amanhecer. À noite é de céu limpo, mínima de 4 e máxima de 19 graus. Na quarta-feira, o dia é de sol e o volume de nuvens é baixo. Não há possibilidade de chuva, mínima de 11 e máxima de 22 graus. Na quinta-feira, o dia é de sol entre nuvens e não chove, mínima de 15 e máxima de 24 graus. O balanço da operação de Corpus Christi do último feriado foi divulgado e muitas pessoas infringiram as leis. Mais de 100 acidentes foram registrados. Entre os dias 14 a 18 de junho, foi realizada a Operação Corpus Christi pela Polícia Rodoviária Federal. Foram registrados mais de 9.000 carros que transitavam acima do limite de velocidade, 115 motoristas embriagados, 130 acidentes com um total de 135 pessoas feridas e 8 mortes durante esses 5 dias de operação nas rodovias federais do Paraná. Além disso, a polícia abordou mais de 40 carros em que crianças eram transportadas sem cadeirinha, assento de elevação ou bebê conforto. A polícia constatou também a redução de mortes pelo 3º ano consecutivo, com uma queda de 17 em 2014 para 8 mortes em 2017. No próximo bloco, como acabar com o estresse e a ansiedade.